Olá, futuros militares, tudo tranquilo? Professor Luiz Fernando aqui na área, seu professor de História, História para Vencer. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixa aquele like e vamos começar mais uma aula de História do Brasil para as carreiras militares, para as Forças Armadas. Olha só, o tema da aula de hoje, a Era Pombalina de 1750 até 1777, pessoal. Bom, já deixa aquele like mais uma vez aí, galera. Metralha e compartilha o nosso canal com os amigos. Vamos fortalecer para levar mais aulas gratuitas para todos os brasileiros que querem um dia ser militar, claro. Então, vamos que vamos. Olha só o que eu trouxe para vocês, o contexto da América Portuguesa do século XVIII, de 1701 a 1800. E, galera, qual era a atividade econômica desenvolvida pelos colonos, pela coroa portuguesa na América, ou seja, na colônia? Ora, você que já estudou aqui com a gente, assistiu a nossa aula sobre economia açucareira e a mineração, você sabe que a atividade econômica do século XVIII era a mineração, com produtos que complementavam a atividade mineradora, como a pecuária, como as lavouras agrícolas que abasteciam toda aquela área da região mineradora, ou seja, a região das Minas Gerais. Mas se você perder essa aula, não se preocupe, porque ela está gravada, ela está salva aqui no nosso canal. É só acessar a playlist que está aqui ó, na descrição desse vídeo e você vai ter acesso às aulas anteriores, beleza? Inclusive sobre atividade mineradora. Bom, pessoal, esse contexto que nós vamos abordar agora, vocês podem observar aí na tela, né, é que a mineração no Brasil, quando era colônia de Portugal, a gente tem que fazer uma ressalva. Então, a gente tem o período que é do auge da mineração e o período da decadência da mineração. Então, vamos comigo. O auge da mineração, decadência da mineração. Então, dos anos de 1701 até 1750, nós temos o auge da mineração, beleza? E, a partir de 1751, nós vamos ter a decadência da mineração. Decadência da mineração, beleza? O ouro e o diamante não dão em árvores, pessoal, eles não são frutos, certo? Então, leva séculos, leva milênios até as matérias orgânicas ali se formarem em ouro ou diamante, beleza? Então, a partir de 1751, nós temos aí o declínio da mineração. Consequentemente, com o declínio da mineração, a coroa portuguesa também entra em crise econômica, certo? Crise econômica em Portugal. Bom, a gente já viu aqui em aulas anteriores que nós temos as consequências da mineração no Brasil. E que consequências foram essas? Buraco no Brasil, Igreja em Portugal e indústria na Inglaterra. Professor, Inglaterra, o que ela tem a ver com isso? Bom, pessoal, a economia portuguesa, ou seja, a coroa portuguesa era dependente da economia inglesa, tá? Essa dependência vinha desde o século XVII, ele aperta, essa crise econômica, ela apertou e a sua dependência em relação à Inglaterra aumenta quando foi assinado o Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos. Então, a coroa portuguesa devia ir muito para a Inglaterra. Tranquilo? Bom, com a morte do rei Dom João IV, o que acontece com a coroa portuguesa? Bom, ascende ao trono o rei Dom José I, em 1750. Então, esse rei, ele vai ter como objetivo principal do seu reino, que é recuperar as finanças de Portugal, recuperar a economia portuguesa. Mas olha só, na Europa estava rolando uma filosofia, o século das luzes, a filosofia ilustrada ou o iluminismo. Então, o que acontece no reino português? Essa figura, o rei Dom José I, ele convoca um conde, depois um marquês, Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal. Então, esse Marquês de Pombal, um esclarecido português,
ele é convocado pelo rei para fazer as reformas em Portugal. Reformas políticas, reformas administrativas e reformas econômicas, baseado em quê? Baseado na filosofia iluminista. Então, nós temos aqui, ó, nesse contexto, a partir de 1750, a Era Pombalina, na figura do Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo. Então, esse camarada, esse Sebastião José de Carvalho e Melo, ele é o representante do despotismo português, beleza? É o representante do despotismo português. Mas olha só, esse cara, ele vai fazer um monte de parada, ele vai fazer um monte de reforma, mas sempre quem decidia se as leis iam prevalecer ou se elas seriam revogadas ou aperfeiçoadas era o rei Dom José I, certo? Então, ele faz as reformas, mas a coroa portuguesa, ela não perde o seu caráter absolutista, perfeito? Então, essa é uma característica do despotismo esclarecido. Rola as reformas, certo? No que tange administração, educação, economia, mas o absolutismo ficou intacto, perfeito? Bom, galera, e vamos aqui ao outro ponto que eu trouxe para vocês desse contexto. Olha só, crise econômica de Portugal. Crise econômica devido ao quê? Decadência da mineração. Decadência da mineração, beleza? O que Portugal fez com os lucros do ouro e do diamante do Brasil? Portugal construía igreja e mosteiro. Poucos investimentos ou parcos investimentos em suas manufaturas, tranquilos? Beleza? E, aliado a isso, a dependência econômica com a Inglaterra. Tranquilidade? Qual é o nome do tratado aí, galera? Assinado entre Portugal e Inglaterra no século XVIII. No século XVIII foi o Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos. Show de bola? Então é isso aí. Vamos lá. O objetivo do Marquês de Pombal, seu principal objetivo ao governar Portugal como ministro, ora, era salvar a economia do reino, beleza? Era salvar a economia do reino, fazendo o quê? Reformas políticas, administrativas, econômicas, na educação também. Show de bola? Então, ele vai fazer essas reformas, mas para isso, o Pombal teve que se indispor com uma grande quantidade de nobres, aristocratas, parasitas, os caras que não faziam nada e recebiam pensões da coroa portuguesa. Então, ele teve que fazer uma perseguição contra essa nobreza, beleza? E também o que vai fazer com que Pombal se indisponha com uma ordem religiosa é porque essa ordem religiosa, conhecida como a Ordem dos Jesuítas ou a Ordem dos Inacianos, tá? Em homenagem aí ao fundador da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, daí o termo Ordem dos Jesuítas ou Ordem dos Inacianos. Então, o Marquês de Pombal entendia que esses jesuítas eles se aproveitavam, né, da coroa portuguesa, da monarquia, dos reis anteriores ao seu, Dom José I. Esses jesuítas eles enriqueceram bastante, fazendo a exploração de produtos extrativistas da América Portuguesa. Eles tinham engenho na América Portuguesa, não pagavam impostos, então o Marquês de Pombal ficava bem irritado, ficou bem irritado com esses jesuítas, na verdade, perfeito? E claro que vai rolar uma guerra, mas eu não vou falar agora, só vou falar daqui a pouco para vocês. Uma guerra que envolveu jesuítas e indígenas, a coroa portuguesa e a coroa espanhola no Brasil na década de 1750, que vai provocar, inclusive, a expulsão dos jesuítas de Portugal e seus domínios, beleza? Então, essa aí é a nossa contextualização. E agora vamos lá para as principais medidas pombalinas, as principais políticas pombalinas para a América Portuguesa, beleza? Então, aqui ó, é específica, papel e caneta na mão, guerreiro e guerreira. Vamos lá. O estímulo à agricultura, o estímulo
a agricultura e a produção manufatureira, tanto em Portugal quanto no Brasil. Opa! Ele permite manufaturas no Brasil. Até o governo de Pombal, ou seja, até 1750, a única manufatura que podia existir no Brasil era para fabricar as roupas dos escravos, viu? E olhe lá. Bom, Pombal também criou Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia de Pernambuco e Paraíba para promover o crescimento das exportações agrícolas dessas regiões, o que vai provocar aquilo que a gente chamou de Revolução Agrícola, né? Revolução Agrícola, beleza? Assista a nossa aula sobre economia do açúcar e mineração também. Bom, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, outra medida pombalina, ficar próximo ali, ó, à região mineradora, tá? Então, isso ocorreu em 1763, facilitando o controle do escoamento do ouro do Brasil. Então, o Marquês de Pombal, galera, ele queria arrochar, ele quis, né? E arrochou os impostos sobre os colonos para evitar o contrabando, tranquilo? Então, vamos que vamos aqui. A extinção do sistema de capitanias hereditárias, isso em 1759, de modo que a coroa passava a ter o controle direto sobre todo o Brasil. Se liga aí, hein? As capitanias hereditárias, então, o seu caráter hereditário que foi extinto. O termo capitania existe, mas agora ó, com o termo de capitania real. Tranquilidade? União dos vice-reinos do Brasil e do Maranhão em 1774. Então, vamos ter aí a formação do vice-reino do Brasil. Tá? O combate ao contrabando e a proibição da exportação de ouro. A criação da derrama, a cobrança dos impostos atrasados. Então, foi decretado uma quantia anual de 100 arrobas, tá? Para que as vilas mineradoras pagassem a coroa portuguesa. Então, você tem aí o aumento do quinto, né? Então, você vai ter aí as 100 arrobas, que dá em torno de mais ou menos 1.500 quilos, tá? 1.500 quilos de ouro. Bom, o estabelecimento do regimento da real extração de diamantes, que decretou o monopólio real da extração, ou seja, a região conhecida como Distrito Diamantino, agora é de monopólio da coroa portuguesa. Só entra português na administração, hein, pessoal? Inclusive, era proibido a entrada de escravos. Expulsão dos jesuítas do Império Português, ou seja, expulsão dos jesuítas de Portugal e seus domínios. Então, qual a justificativa? Utilizou como justificativa a Guerra Guaranítica, de 1750 a 1756. Tem alguns historiadores que colocam de 1753 a 1756, essas guerras guaraníticas, tranquilo? Bom, essa guerra guaranítica ela está envolvida ali no contexto da assinatura do Tratado de Madrid. Tratado de Madrid, de 1750. Então, esse Tratado de Madrid, que envolve a formação das fronteiras a oeste da linha de Tordesilhas, e essas fronteiras, segundo o Tratado de Madrid, teriam aí as mesmas formações, né? As suas conformações territoriais seriam muito parecidas, muito semelhantes com a do atual território brasileiro, beleza? Então, você tem ali a exceção do Acre e de algumas outras regiões do sul, por exemplo. Bom, mas esse Tratado de Madrid, galera, envolvia o quê? Uma das cláusulas da assinatura ali do Tratado de Madrid. Envolvia aqui, lá no sul, tem a região dos 7 povos das missões e a região do Sacramento. Ou seja, os 7 povos das missões é o atual Rio Grande do Sul, é o oeste do Rio Grande do Sul. E a colônia do Sacramento é o Uruguai. Fica ali nas imediações de Montevidéu, capital do Uruguai. E o que estabelecia essa cláusula, galera? Seguinte, que a colônia do Sacramento, lá do lado espanhol, foi uma colônia fundada pelos portugueses. E os 7 povos das missões foram uma área ali de missões fundadas pelos jesuítas. Então, jesuítas que saíram lá do litoral brasileiro,
com um grupo de indígenas, eles fogem do litoral brasileiro e se estabelecem lá no oeste do Rio Grande do Sul, ou seja, fundando os 7 povos das missões, tá? Formado ali por jesuítas e indígenas do grupo Guarani, perfeito? Só que, com a atuação dos bandeirantes e tal, essa região sempre foi ameaçada pelos ataques dos bandeirantes, perfeito? Então, os jesuítas, para defender as suas missões dos bandeirantes, inclusive andavam armados e armaram os indígenas contra esses bandeirantes que queriam, claro, capturar os indígenas para escravizar. Tanto portugueses, pessoal, como os espanhóis também, tá? Atacavam essa região. Mas, enfim, pelo Tratado de Madrid, a região dos 7 povos das missões seria entregue a Portugal, beleza? Ficaria com Portugal. E a colônia do Sacramento, fundada pelos portugueses lá no Uruguai, ficaria com a Espanha. Ou seja, tinha que haver uma permuta. E os jesuítas e os indígenas Guarani deveriam transpor da região dos 7 povos para o domínio espanhol, ou seja, lá para Sacramento. Embora que os jesuítas e principalmente os índios Guarani não aceitaram e, claro, resolveram guerrear contra a Espanha, tá? Contra a Espanha, porque a dominação, né, era dela, eles tinham que sair dali e ir para o Uruguai, mas também esse conflito teve envolvimento de Portugal. Então, nós temos aí a Guerra Guaranítica, perfeito? Então, o Pombal, ele usa como argumento que esses jesuítas eles queriam fazer um Estado dentro do Estado português, ou seja, um Estado autônomo. Então, essa foi a alegação para ele expulsar os jesuítas de Portugal e do Brasil, tá? E de seus domínios, beleza? E vários conflitos também entre jesuítas e portugueses na Amazônia também, no que dizia respeito à política de civilização dos índios, no qual os jesuítas foram contra, certo? Então, vários fatores aí desencadearam na expulsão dos jesuítas de Portugal e seus domínios. Tranquilidade? Show de bola? Pegou aí a situação? Então, vamos que vamos aqui. Olha só. A perseguição a elementos da nobreza portuguesa, por sua grande projeção política e oposição à política pombalina, ou seja, a nobreza aristocrática parasita, ela também sofreu a perseguição de Pombal, tá? Então, vamos lá. Quais seriam os inimigos de Pombal? Bom, essa aristocracia parasita, nós temos a Inglaterra, porque ele cria essas companhias de comércio privilegiando comerciantes portugueses. A Inglaterra tinha alguns portos abertos a ela no Brasil no século XVIII, devido a acordos desde o século XVII. Inclusive, eram esses ingleses que contrabandeavam em muito o ouro com os mineiros, tranquilo? Então, e a própria igreja, né? A igreja católica também, ela foi ali, né? Ou seja, o Pombal se indispunha também com o clero católico português, tá? Inclusive os jesuítas. Então, ele tinha um monte de inimigo, cara. Bom, o protetor de Pombal era o rei, né? Era o rei Dom José I. Então, com a morte do rei Dom José I, em 1777, ascende ao trono português a sua filha, Dona Maria I. Está aí na tela, Dona Maria I. Então, essa Dona Maria I, ela era extremamente católica, tá? Então, ela não concordava com todas as ações de Pombal, ok? E quando ela assumiu o trono português, o que ela faz? Deu um pé na bunda do Pombal. Ou seja, ele foi demitido, tá? E foi acusado de uma série de crimes, inclusive de corrupção, beleza? E fizeram uma devassa contra o Pombal, ou seja, devassa é um inquérito, tranquilidade? Bom, e o que essa Dona Maria I fez? Primeiro, aqueles que eram inimigos de Pombal deixaram de ser perseguidos, tá? Membros da Igreja Católica Portuguesa. Os jesuítas não voltam a Portugal, tá, galera? Ela não permite o retorno dos jesuítas, tá? Antes que alguém fique aí na dúvida, beleza? Então, ela dá uma aliviada, né, nas perseguições contra o clero português, contra os bispos e tal, tá? Beleza? Ela, por exemplo, né, ela extinguiu as companhias de comércio,
que atuavam na América Portuguesa, extinguiu as perseguições à nobreza, por exemplo, e a Dona Maria I, fica ligado aí, olha o bizu, ela proíbe as manufaturas no Brasil. As manufaturas no Brasil com seu alvará de 1785. Então, esse alvará de 1785 proibiu as manufaturas no Brasil. Agora, vejam só o que a gente vai falar aqui, ó. Duas causas aqui, duas causas para a Inconfidência Mineira de 1789. A primeira foi a derrama, tá? A cobrança dos impostos, né? Aumento do quinto para 100 arrobas de ouro, beleza? 1.500 quilos, tá? E a outra causa é justamente esse alvará de 1785 que proibiu manufaturas no Brasil. Então, isso vai desencadear, lá na frente, 1789, a Inconfidência Mineira. Mas se ligue aí que a Inconfidência Mineira não é no governo do Pombal, é no governo de Dona Maria I. Beleza, galera? Então é isso aí, ó. Fizemos aqui rapidamente as nossas observações das principais características pombalinas na América Portuguesa, em Portugal e no Brasil também. Agora vamos para as nossas questões. Vamos treinar isso aqui, galera. Vamos treinar aqui essas questões sobre a era pombalina. Vamos lá. Primeira questão. A colonização portuguesa fez sob a tutela dos princípios econômicos mercantilistas, que priorizavam a atuação do Estado e destacavam o metalismo. No Brasil, houve participação de companhias de comércio com a finalidade de agilizar os negócios metropolitanos. Essas companhias, na letra A, no século XVIII, tiveram apoio do Marquês de Pombal, que era o secretário do rei Dom José I. Secretário aí, pessoal, o ministro, beleza? Na letra B, restringiram suas atividades à importação do algodão e do café no século XVIII. A gente viu que ele incentiva a produção agrícola na colônia, né? Mas o que está errado aqui, né, é a restrição. Ele bota aqui, restringiram suas atividades à importação do algodão e do café. E realmente o café vai ser introduzido na Amazônia, tá certo? No século XVIII, primeiras experiências da plantação de café na Amazônia, lá no Pará, que infelizmente não deu certo, beleza? Não deu certo ali a produção em larga escala, né, do café no estado do Grão-Pará e Rio Negro, beleza? Vamos que vamos aqui. C. Tentaram livrar no século XVIII a economia do monopólio do açúcar, incentivando a livre concorrência. Ainda não, né, galera? O cara era mercantilista aqui no Brasil, hein? Ele era mercantilista, livre concorrência não. Estabelece monopólio com as companhias de comércio. D. Tiveram êxito nas suas tentativas de dinamizar o comércio colonial do Sudeste, no século XVII. Está errado, está fora do contexto, né? Fora do contexto aqui, século XVII, essas medidas sob a tutela dos princípios econômicos mercantilistas que priorizaram a atuação do Estado e destacavam o metalismo. No Brasil, houve participação de companhias de comércio com a finalidade de agilizar os negócios metropolitanos. Essas companhias do século XVIII, beleza? Aqui, tiveram êxito nas suas tentativas de dinamizar o comércio colonial do século XVII. Bom, se a gente vai analisar isso aqui, foi criada uma companhia de comércio, vamos lá, companhia de comércio do Maranhão. Então, companhia de comércio do Maranhão. Tá? Então, ela está fora do contexto aqui. Século XVII do Maranhão. De 1680. Tá? 1682, na verdade. 1682. E essa companhia de comércio do Maranhão, ela até, inclusive, é uma das causas da revolta de Beckman. Revolta de Beckman. Uma revolta de sentimento nativista que ocorreu no Maranhão de 1684 a 1685. E se você quiser aqui, aula
de crise do sistema colonial português, as revoltas de sentimento nativistas. Também temos aulas aqui, também temos uma aula aqui no canal, tá? E só para aqui, ó, te empolgar a assistir essa aula, ó, as revoltas de sentimento nativistas, tá? São elas, ó, Beckmann, Emboabas, Mascates e Felipe dos Santos. Observe aqui, ó, a sigla BENF, esse é o bizu, tranquilo? Esse é o bizu, assiste essa aula aqui, guerreiro e guerreira, tá? Revoltas de sentimento nativistas. Tranquilo? Beckmann, Emboabas, Mascates e Felipe dos Santos. Clica lá no final do vídeo, nesse link aí para assistir essa aula. Show de bola? Então vamos lá aqui, ó. Restringiram-se ao comércio do algodão, sendo extintas no século XVII. Também está fora do contexto. Vamos ver qual é o gabarito. A letra A. No século XVIII, tiveram apoio do Marquês de Pombal, que era secretário do rei Dom José I. Então, essas companhias de comércio tiveram apoio do ministro Marquês de Pombal. Olha essa outra questão. No contexto histórico a que o texto se refere, pode-se afirmar que a ação de Pombal no Brasil foi ao mesmo tempo conservadora e modernizante, pois, vamos lá, mesclava uma exacerbada prática absolutista e mercantilista com acentuadas influências do iluminismo. Olha aqui, galera, ó, no contexto histórico da ação de Pombal no Brasil, tá? A ação de Pombal no Brasil. Mesclava uma exacerbada prática absolutista e mercantilista com acentuadas influências do iluminismo. E agora? B. Procurava restaurar a plenitude do regime absolutista com certas influências do liberalismo europeu. Na letra C, reafirmava a função da economia colonial como complementar à de Portugal, mas extinguia o exclusivismo comercial. O exclusivismo só é extinto em 1808 com a vinda da família real portuguesa e com a abertura dos portos às nações amigas. Na letra D, conciliava os ideais liberais da Aliança Franco-Espanhola com princípios absolutistas da Aliança Anglo-Portuguesa. Nada a ver. E a letra E, provocava alterações importantes no perfil colonial brasileiro, com políticas baseadas na descentralização também não. Aqui ele arrochou o mercantilismo, ok? Arrocha o mercantilismo, a exemplo da derrama. Então, a resposta aqui desta questão é a letra A. Mesclava uma exacerbada prática absolutista, o despotismo e mercantilista com acentuadas influências do iluminismo, o esclarecido. Show de bola? Então, vamos aqui para outra questão. Ao Brasil, dentre as várias medidas adotadas pelo Marquês de Pombal, foi particularmente importante. Essa aqui eu sou boleto, já vai matando aí a questão. Tranquilo, galera? Vamos lá. A autorização do livre comércio entre o Brasil e as demais nações aliadas, que mudou o equilíbrio das relações colônia-metrópole a favor da colônia e de sua autonomia. Na letra B, o decreto que suspendeu a proibição de atividades industriais na colônia e a isenção tarifária para as importações de matérias-primas necessárias às manufaturas. Na letra C, o decreto que autorizou a abertura de um jardim botânico no Rio de Janeiro para apoiar o trabalho de naturalistas brasileiros ou estrangeiros na pesquisa da flora na colônia. E agora? Na letra D, a criação do Centro de Estudos Técnicos e Científicos destinado à preparação de pessoal especializado para atuar nas áreas de engenharia, artilharia, geografia e topografia. Galera! E a letra E, a mudança da sede do governo geral de Salvador para o Rio de Janeiro, por razões econômicas e estratégicas ligadas à crescente importância do centro-sul da colônia. E aí, guerreiros e guerreiras, resposta, letra E. Beleza? Resposta, letra E. A mudança da sede do governo geral de Salvador para o Rio de Janeiro por razões econômicas e estratégicas ligadas à crescente importância do centro-sul da colônia. Bom, galera, uma outra questão sobre as medidas pombalinas é o seguinte, né? Uma outra conteúdo, é um outro conteúdo. Vejam,
o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas de Portugal e seus domínios, ou seja, da América Portuguesa, Brasil. Isso provocou o que no Brasil? A falta de professores, até porque eram os jesuítas que tinham esse trabalho, né? O trabalho missionário da catequese, e os jesuítas tinham suas escolas, que ensinavam os filhos dos colonos a ler e contar. Então, com a expulsão dos jesuítas, a obrigatoriedade, digamos assim, de manter as crianças na escola era o próprio particular, ou seja, a família. Se ela quisesse educar o filho, aprender a ler e contar, tinha que pagar, certo? Agora, o Marquês de Pombal ele também criou o subsídio literário. Esse subsídio literário era o imposto para a educação, voltado para a educação, ou seja, o Estado português que, com esses impostos, né, com esse imposto subsídio literário, que daria a educação do filho dos colonos, ou seja, apenas a ler e contar, tá? Até porque era proibido no Brasil, universidades, né, seja faculdades no Brasil, o cara tinha aqui a educação básica e depois tinha que estudar, se quisesse, lá fora. Show de bola? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado dessa aula sobre as medidas pombalinas, a era pombalina na América Portuguesa. Brasil aí? Então, forte abraço. Acompanhe nossas videoaulas aqui no canal, compartilha, deixa like, se inscreva se você não é inscrito. Valeu, grande abraço e até a próxima.